Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre a revisão. Não vai dar tempo, vocês receberam a revisão que eu passei aí, deve ter, foi semana passada, 50 exercícios sobre o semestre. Assim, não vai dar tempo de eu corrigir essa revisão inteira, devido ao cronograma, ficou bem apertado agora no final, quando disponibilizaram as provas para vocês, a semana de revisão. Então, esse tanto de exercício aí que solicitaram, geralmente era. O ideal seria umas 4 horas para corrigir ele. É meio complicado corrigir só essa semana, mas a gente vai tentar fazer a medida possível, fazer o trem correr aqui para vocês terem acesso às respostas, às orientações. Não dá tempo de eu escrever na aula para vocês. Tipo assim, ler a questão, comentar e escrever a resposta. Então, eu só vou comentar. Eu optei somente por comentar as respostas com vocês. Apenas comentar. Porque revisão vocês já viram, já, vocês têm acesso a essa revisão, a esse material no caderno de vocês. Tem o livro, eu comentei nas aulas virtuais, nas aulas da sala. Então, assim, vocês não vão ter problema. Mas mesmo assim, se tiver dúvida, se falar assim, Rafael, você corrigiu, você comentou, você escreveu, tem no caderno, deu uma lida, só que tá meio assim, não tô entendendo ainda, me manda mensagem no WhatsApp. Tá meio corrido, assim, demora às vezes a responder, mas assim, na hora eu respondo. O importante é você resolver seu problema, você não pode ficar com dúvida, beleza? Então vamos aí, vamos começar então. Pega o caderno aí. Espero que vocês já tenham feito a revisão, espero que não tenha surgido muitas dúvidas. E se surgiu, espero que a gente consiga responder uma por uma agora, nessa correção, nesses comentários de correção. Beleza? Bora aí, pega seu caderno aí e vamos corrigir, vamos comentar. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a aula com vocês. Só um momento. Agora eu consegui. Aí, bora aí, revisão de vocês, geografia, primeiro semestre, bora aí. Comente sobre o formato do planeta, como é o formato do planeta. Galera, falei para vocês nas primeiras aulas, o planeta Terra ele é um planeta muito peculiar, tanto é que o formato dele é um formato muito peculiar. Quando a gente fala que a Terra, muita gente falava que a Terra era achatada antigamente, que ela era plana, hoje em dia muita gente não acredita que a Terra é plana, mas o formato provado da Terra até hoje é o formato de geoide. O que é uma geoide? É uma figura deformada, só que assemelha, só que caracterizada por ser arredondada e com os polos, polo norte e polo sul, achatado. Ou seja, a Terra não é redonda, a Terra não é uma bola, a Terra não é achatada, a Terra não é plana, a Terra é um geoide. O que significa a tradução de geoide? Formato de Terra. Qual é a figura geométrica, então, da Terra? Geoide, formato de Terra. Beleza? Especificamente para o estudo do que? Do planeta. Especificamente para a gente estudar o planeta, para saber como que ele é, saber ter uma ideia do seu formato. Criou-se essa caracterização exclusivamente para o planeta Terra. Qual é o formato da Terra? Geoide. Arredondado, porém com os polos achatados. Tranquilo? Questão número 2. Explique que se baseia as evidências da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, pessoal, ela veio para tentar explicar a origem da vida, a origem do universo. Como que era a teoria do Big Bang? Uma grande partícula carregada de energia carregou tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que acabou explodindo. E quando ela explodiu, ela começou a se expandir, e essa expansão dela foi formando o nosso universo. Ou seja, uma grande partícula do tamanhozinho da cabecinha de um alfinete, uma agulhinha bem pequenininha, carregou tanta energia, mais tanta energia, mais tanta energia, que acabou explodindo. E, consequentemente, quando ela explodiu, ela se expandiu para todos os lados, para todos os rumos. E a partir do momento que ela se expandiu, essa energia ela começou a dar origem à formação de tudo que a gente tem no universo hoje. É uma teoria que a ciência acredita. A gente fala assim, eu acredito na questão do Adão e Eva, Deus criou tudo. Beleza, essa é a teoria criacionista. É uma teoria que a igreja defende, inclusive, mas a ciência, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de aplicação científica para esse caso, acredita-se na teoria do Big Bang. Essa teoria da partícula carregada, que ao explodir começou o nosso processo de formação mais ou menos 7, 8 bilhões de anos atrás. Beleza?
Questão número 3. Cite os planetas que compõem nosso sistema solar. Nossa Via Láctea, nosso sistema solar, é formado pela Terra, vamos na ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. De novo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quando eu estudava, eu expliquei isso para vocês, tinha um planeta a mais, era chamado Plutão. Então era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão era o último planeta da nossa Via Láctea, do nosso sistema solar, era o último, o menor de todos, mais frio. E assim, há mais ou menos 5 anos atrás, Plutão deixou de ser planeta, ele foi enquadrado em nova categoria de estudo astronômico, chamado planetoide. Então, a Via Láctea nossa, que tinha 9 planetas, quando eu estudava, quando eu fiz a sexta série, inclusive eu fiz uma maquete lá dos planetas, fiz uma maquete dos planetas, mostrando os planetas, tinha um Plutão, era um planetinha pequenininho, pretinho, longe, 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 gelado, totalmente congelado, devido às grandes distâncias que ele tinha do Sol. Então, assim, hoje em dia não, hoje em dia só vai até Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, sem Plutão. Plutão não existe mais nessa classificação de planeta. Foi enquadrado como planetoide. Beleza? Cientificamente, só foi comprovado, só constatou-se vida até hoje nosso planeta. Marte não foi constatado, na Lua também não foi constatado. A gente acha que tem vida na Lua, Lua não é planeta, mas também não foi constatado vida. Esses planetas apresentam temperaturas muito quente mesmo. Tipo, antes da Terra, Mercúrio e Vênus, a temperatura dele é muito quente. Em Marte, por exemplo, não foi identificado oxigênio. Então, assim, as noções de vida que nós temos, que é que necessariamente obriga-se a ter água e oxigênio, devido a essas constatações, devido a essas averiguações, não foi identificado dentro do planeta. Então, os cientistas acreditam que nesse planeta da Via Láctea, da nossa Via Láctea, nosso sistema solar, não existe vida, apenas aqui na Terra. Beleza? Questão 4. Explique o motivo pelo qual falamos que a parte mais próxima da linha do Equador é conhecida como zona tórrida ou zona tórrida. Tinha outro nome, eu estava esquecendo. Zona tropical, intertropical. Pessoal, vamos ver se eu consigo fazer uma representação aqui. Que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Aí, legal. Acompanha aqui. Esse aqui é o planeta Terra. Beleza? Planeta Terra. Esse aqui é o Sol. Quem que é maior, Sol ou a Terra? O Sol, muito maior que a Terra. O planeta Terra ele é dividido em dois trópicos. Em dois trópicos. A gente fala que tem um trópico ao norte. A gente fala que tem um trópico ao norte, que é conhecido como Trópico de Câncer. E ao sul, que é conhecido como Trópico de Capricórnio. E tem uma linha que divide o planeta no meio, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, que é a linha chamada linha do Equador. Beleza, então. A pergunta é, por que essa zona aqui, ó, essas zonas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é conhecido como zona tórrida? Por que essa zona aqui é conhecida como zona tórrida? Foca no desenho. Você está vendo que o Sol é muito maior que a Terra? Está vendo que o Sol é muito maior que a Terra? Olha o tamanho. Você concorda comigo que essa parte aqui, ó, recebe uma incidência solar muito maior que essa daqui, ó, dos trópicos?
Se a incidência solar é maior nessa parte aqui, ó, porque ela está de frente para o Sol, está de frente, recebe a radiação direta, perpendicularmente, então aqui a temperatura vai ser maior ou vai ser o quê? Menor? Vai ser muito maior. Então essa zona entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ela recebe a radiação direta devido à posição da Terra em relação ao Sol. Então a incidência solar nela vai ser direta. Então, consequentemente, se a incidência solar é direta, se a intensidade dos raios solares são diretos, então, consequentemente, a temperatura vai ser muito o quê? Maior. Então, essa faixa aqui é conhecida como faixa tórrida ou intertropical. Por quê? Porque está entre trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A parte mais quente do Brasil, do mundo, que recebe mais incidência solar no planeta, é o qual? Essa parte aqui próxima aonde? A linha do Equador. Que ela está de frente, ela está tipo, no ponto inicial da incidência com relação à posição do Sol em relação à Terra. A incidência solar nela vai ser direta, vai ser perpendicular e direta. Então, consequentemente, essa parte aqui vai receber uma intensidade solar muito maior que aqui nos trópicos, por exemplo. Ó. No trópico aqui, a incidência solar vai ser bem menor. Imagina a quantidade de sol que bate aqui no trópico. Ó. É bem menor do que as que batem onde? Nessa parte aqui entre os trópicos. Então, zona tórrida devido a quê? Devido à grande quantidade de incidência solar que essa região receberá, devido à sua posição do Sol, da Terra em relação ao quê? Ao Sol. Beleza? Questão número 5. Discorra sobre o movimento de rotação. A Terra faz 2 movimentos, pessoal. Faz mais, mas a princípio, para vocês, questão escolar, a gente trabalha com 2. Movimento de rotação, que é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. A Terra rodando ao redor do seu próprio eixo, nesse sentido anti-horário, que tem duração de mais ou menos o quê? 24 horas, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E tem como consequência o quê? O dia e a noite. Então, rotação, movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo, sentido anti-horário, né, no caso, e tem como consequência o dia e a noite. Dura aproximadamente 24 horas, que é justamente nosso dia. Nosso dia tem quanto tempo? 24 horas. Que é justamente o tempo da rotação. Questão número 6. Como acontece a formação do ano bissexto? Esse ano que a gente está um ano bissexto. Como que se dá a formação do ano bissexto? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Vamos ver se dá para desenhar aqui. Deu. Acho que está do mesmo tamanho. Beleza, então. Que é o movimento de translação, o movimento da Terra ao redor do eixo solar. Então a Terra faria esse movimento aqui, ó, mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Faria um movimento nesse sentido. Então a Terra faria esse movimento nesse sentido aqui. E cada vez que a gente muda, a gente estaria no quê? Numa estação do ano. Esse tempo da translação, ele dura quanto tempo? 365 dias, o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. Ou seja, para a Terra sair desse ponto aqui, ó, vamos supor que ela sair desse ponto aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês, se ela sair desse ponto aqui e voltar para esse ponto que normalmente ela percorreria todo esse caminho.
E esse tempo para ela sair desse ponto e chegar nesse ponto, novamente, nessa mesma posição, seria de 365 dias e 6 horas. Então, passou um ano, quanto tempo? Então, passou um ano, o movimento de rotação durou o quê? 365 dias e 6 horas. Se um ano. Passou o segundo ano, 365 dias e 6 horas. No caso, agora foi o quê? 2 anos. Passou o terceiro ano, 365 dias e 6 horas. Terceiro ano. E no quarto ano, 365 dias e 6 horas. Quarto ano. Então, olha aqui. Soma só as horas aqui para mim. Esquece os dias. 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá o quê? 24 horas. 24 horas é igual ao quê? Um dia. Por isso que a cada 4 anos a gente tem um chamado ano bissexto, que é um dia a mais no mês de fevereiro, para corrigir justamente essa distorção do tempo em relação ao movimento de quê? De translação. O movimento de translação não dura 365 dias exato, ele dura 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, para corrigir essas 6 horas que sobram, acrescenta-se um dia a mais no mês de fevereiro. Então, esse ano é ano bissexto. Por quê? Porque está levando em consideração a distorção que aconteceria nesse ano, no ano passado, no ano retrasado e no ano posterior. Ou seja, 2020, 2019, 2018, 2017. Beleza? Qual vai ser o próximo ano bissexto que a gente vai ter? 2024, depois 2028 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, o movimento de translação não dura 365 dias exatos, ele dura 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos a gente tem um dia a mais acrescentado para corrigir essa distorção do tempo. Tranquilo? Fácil? Fácil, fácil, né? Bora aí, vamos seguir. Discorra acerca do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do eixo solar. É um movimento em forma de elipse. Olha o desenho que eu fiz novamente. Não fiz uma bola, fiz uma elipse. Uma elipse. Então, o movimento da Terra ao redor do eixo solar, em movimento em formato de elipse, tem como consequência o surgimento das estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. E tem como. É isso aí. Tem como consequência a formação das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Beleza? E o nosso calendário também. Nosso calendário anual, ele é contado, nossos meses todos, eles são contados, os dias todos são contados, levando em consideração o movimento de translação. Nosso ano normal tem 365 dias. Tranquilo? O que é solstício e o que é equinócio? Vou disponibilizar as respostas para vocês. E vou explicar. Galera, solstício. Solstício é... Solstício e equinócio são... Deixa eu até explicar aqui para vocês. Solstício e equinócio são ações ligadas à astronomia. São propósitos ligados aqui à astronomia. O solstício, ele representa, né, na astronomia, é o momento em que o Sol o solstício, ele é o momento em que o Sol está na posição de maior declinação em relação ao quê? À linha do Equador. Então você tem a Terra, por exemplo, vou fazer os desenhos aqui para vocês entenderem. Solstício e equinócio são posições, são posições durante o movimento de quê? De translação. Olha aqui para você ver. A Terra faz a volta ao redor do Sol em formato de elipse. Isso aqui é uma elipse. Faz de conta que está no mesmo tamanho. Ignora os fatos.
Quem está aqui no meio, grande, amarelo e quente. O Sol. Então, solstício seria essas duas posições aqui, ó. Solstício seria essas duas posições aqui, ó. Essa e essa. Essa e essa. Representadas pela letra A e B. Então, esse aqui seria o solstício, ou seja, a Terra estaria com relação à localização, o Sol, durante o movimento aparente da Terra, ele teria uma maior declinação em sua latitude em relação à linha do Equador. Perceba a localização dele aí. Observa para você ver. A Terra está mais afastada do Sol, ou seja, está mais afastado. Nesse período do solstício, existem, no caso, duas estações que marcam o solstício, que é a primavera e o outono. A primavera e o outono marcam o solstício, as posições que mais afastadas. Desculpa, primavera e outono não. Inverno e verão. As posições mais afastadas marcam o solstício, primavera e verão. Agora olha para essas duas aqui, ó. Vamos chamar ela de C. Ponto C e ponto D. Perceba que eles estão mais próximos do Sol. Isso aqui seria o equinócio. Então, o equinócio seria o que? A distância da Terra mais próxima ao Sol. Então, o que, que marca, por exemplo, o equinócio? Dias e noites teriam que exatamente a mesma duração. Então, no solstício, inverno e verão, a Terra está mais afastada do Sol. Então, ora a Terra, o Sol vai bater com maior intensidade no polo norte da Terra, no hemisfério norte, ora vai bater com maior intensidade no hemisfério sul. Quando ele bater com maior intensidade no hemisfério norte, a gente fala que no hemisfério norte é o verão, e no hemisfério sul vai ser o quê? O inverno. Quando ele bater com maior intensidade no hemisfério sul, a gente fala que no hemisfério sul é o verão, e no hemisfério norte vai ser o quê? Um inverno. Isso é o solstício. A e B representam solstício. Equinócio é representado pela letra C e D. Olha aí para você ver, a Terra e o Sol estão em posições geográficas que é bem mais próximas. Então, consequentemente, essa proximidade faz com que você tenha uma maior distribuição dos raios solares pela área do planeta. Então, o que, que marca esse momento do equinócio? Equinócio igual, e distância igual. Então, distribuição igual da faixa solar, da incidência solar. Então, você vai ter uma distribuição de maneira igualitária na superfície da Terra. Então, dias e noites em C e D vão ser marcados pela mesma duração. O que, que marca o equinócio? Primavera e outono. Não confunde solstício, que é esses dois aqui mais distantes, a Terra está mais distante do Sol, verão e inverno. O que, que marca o equinócio, que é representado pela letra C e D? A proximidade com o Sol, então você vai ter dias e noites com a mesma duração. Tranquilo? Respondidos os dois, solstício e equinócio, lembra, equinócio, equidistantes, ou seja, lembra das palavras equidistantes, ou seja, iguais, a distribuição igualitária da luz solar pela superfície terrestre. Tranquilo? Fácil essa? Só para relembrar mesmo, acho que eu expliquei ela em sala para vocês, tenho quase certeza. Vamos continuar. Deixa eu disponibilizar aqui. Eita, quarentena. Questão 10. Explique como a Lua influencia nas marés. A Lua influencia na maré, pessoal, através de uma ação que ela tem com a Terra, de uma interação que ela tem com a Terra e o Sol. Ou seja, como assim? Uma ação em conjuntura entre Sol, Terra e Lua,
através da lei gravitacional, faz com que a Lua influencie diretamente no chamado puxar da água. Então, consequentemente, no puxar da água, juntamente com a ação do vento, no caso, proporcionando movimentos circulares, faz com que aconteça o quê? A formação das cheias ou das marés. Tranquilo? Então, o movimento, através do quê? Como que a Lua influencia a maré? Através da exerção da força gravitacional estabelecida entre o Sol, Terra e Lua. Beleza? Tranquilo? Basicamente, para vocês que estão agora no sexto ano, vocês precisam saber disso. Existe uma força de atração e retração também, né, no decorrer do ciclo lunar, estabelecida entre a Terra e a Lua. Então, essa força da gravidade, ela puxa, mas ao mesmo tempo também ela pode o quê? Repelir, ela pode repulsar. Então, mas existe uma força que não é nula, uma grande força estabelecida entre Sol, Terra e Lua. Principalmente entre Sol, entre Terra e Lua. E está diretamente relacionada à formação do puxar das águas, juntamente com a ação dos ventos, no caso, as correntes de vento, correntes marinhas também, na formação de movimentos circulares e, consequentemente, a formação das marés. Beleza? Gravidade. Essa é a principal força que exerce e participa da formação das marés. Explique o significado de movimento aparente do Sol. Eu expliquei isso para vocês também. A respeito o Sol nasce no ponto leste, se põe no ponto oeste. Então, assim, quando você observa o Sol, você acha que o Sol está se movendo em relação à Terra, mas o movimento de rotação faz com que a gente tenha essa percepção de que o Sol estaria se movendo em relação à Terra, mas não é o Sol que se move, é a Terra que se move ao redor do Sol e ao redor de si mesmo. Então, consequentemente, ao fazer esse movimento de rotação da Terra girar em torno do seu próprio eixo, o Sol que estava no leste, no final do dia ele aparece onde? No oeste. A gente pensa, nossa, o Sol se mexeu, então. Mas não é o Sol que está se mexendo, é a Terra que está o que? Se locomovendo. A Terra que está se deslocando. Então, esse deslocamento da Terra faz com que a gente tenha uma percepção assim, de que o Sol estaria mudando de posição. Mas não é, o movimento é aparente. Por isso que a gente olha de manhã, a gente fala assim, o Sol estava ali, agora está do outro lado. O Sol mudou de posição, mas não foi o Sol que mudou de posição, foi a Terra que mudou de posição. Movimento de rotação. Tranquilo? Questão 11. Explique, já foi. Questão 12. Aponte as estruturas internas que compõem nosso planeta. Nosso planeta é formado por algumas estruturas internas. Tem as estruturas externas, que está da crosta terrestre para cima, e as internas. Quais são as estruturas internas do planeta? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Saindo da parte da superfície da Terra, caminhando, no caso, né? Rumo aonde? Rumo ao interior do planeta. Então, a gente estaria na crosta terrestre, que é essa parte sólida que nós temos, essa parte rígida que nós temos, essa parte onde é que a gente mora, onde é que a gente constrói nossa vida, constrói nossa casa, a parte sólida do continente, caminhando rumo ao interior da Terra, como se a gente estivesse cavando um buraco e entrando nele rumo ao interior da Terra. Lembrar que, à medida que a gente vai... não quero falar isso para vocês pensarem nessa... Fazer tipo a analogia da Terra, você pensa com as estruturas internas, você teria que pensar no ovo. E que a crosta terrestre é representada pela casca do ovo, a camada mais fina, mais superficial. E à medida que você vai aprofundando, você vai caminhando rumo ao interior da Terra, você vai tendo estruturas mais flácidas, estruturas mais quentes, materiais mais pastosos. Então, a crosta terrestre seria a parte mais fina de todos, que é essa parte que nós moramos. Aí você teria o manto e depois o núcleo da Terra. E à medida que você vai aprofundando, você vai ficando cada vez mais quente, material mais desagregado, substâncias mais pastosas, mais gelatinosas, materiais arrebentados, materiais soltos um do outro, desencaixados um do outro. Aponte as estruturas internas que compõem nosso planeta, indica os principais materiais presentes no núcleo da Terra. O núcleo da Terra é a última estrutura. Você tem a crosta terrestre, aí você tem um manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. Você tem o núcleo da Terra, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Passei para vocês, o núcleo da Terra também pode ser chamado de NIF.
O NiF, ele é rico em NiF. O que é NiF? Níquel e ferro. A gente fala de uma estrutura de mais ou menos 6.000 graus Celsius. Quente pra caramba, muito quente mesmo. Então, ele é muito rico nessas duas substâncias, principalmente, o níquel e o ferro. Levando em consideração as estruturas internas do planeta, indique apenas as que estão no estado sólido. Cara, por que eu falei para vocês que à medida que vai aprofundando, você tem o quê? Os materiais mais soltos, materiais mais pastosos, materiais mais condensados. Então, quais são as estruturas que nós temos hoje no estado sólido? Onde é que a gente está? Onde é que a gente mora? Onde é que a gente pisa? Onde é que é fundamental para que a gente tenha, faça nossas atividades, estabelecesse a vida? A crosta terrestre. A crosta terrestre é a estrutura do quê? Sólida do planeta. E o núcleo interno. O núcleo interno do planeta também, núcleo interno. O externo não, o núcleo interno do planeta também encontra no estado do quê? Sólido. Questão número 15. Explique por qual motivo o núcleo interno do planeta encontra no estado sólido. O que o planeta encontra no estado sólido? Acabei de falar que a crosta terrestre é estado sólido e o núcleo interno também é estado sólido. Por quê? Você fala assim, Rafael, é meio sem lógica, não é? É sem lógica. Se eu for pensar assim, porque a crosta terrestre ela é dura, ela é sólida. E à medida que você vai aprofundando, você tem maior pressão, maior temperatura e, consequentemente, os materiais são o quê? Mais esfacelados, materiais mais condensados, materiais mais soltos, mais flácidos, mais quentes. Então, por que o núcleo, que é a última estrutura que tem, ela deveria ser o mais solto de todos, o mais pastoso de todos, já que a gente está falando de temperatura de 6.000 graus Celsius. Sim, Gracinha, realmente, se for pensar dessa forma, não faz sentido. Porque quanto mais profundo é a localização da estrutura, maior seria o quê? A temperatura. Então, consequentemente, ela teria que ser o quê? Cada vez mais flácida, cada vez mais gelatinosa. Só que o núcleo, a gente está falando de uma estrutura que tem a temperatura de mais ou menos 6.000 graus Celsius. Só que a gente está falando de um local onde é que a pressão, a gente está falando mais ou menos de 6 quilômetros de profundidade. 6.400 quilômetros de profundidade. 6.400 quilômetros de profundidade e uma pressão muito, muito forte. E essa pressão que tem no núcleo interno do planeta é tão forte, mas tão forte que ela forma uma camada de proteção. E essa camada de proteção não deixa que ela essa camada de proteção, ela age protegendo todos os materiais que ali estão, não permitindo sua desintegração. Então, o núcleo está em grande profundidade? Tá. Está na profundidade. Está em grande temperatura? Tá. Só que lá tem uma pressão tão grande, mas tão grande, mas tão grande, uma pressão tão violenta, uma pressão tão forte, uma pressão tão constante que essa pressão não, ela forma uma camada de proteção e não deixa que aconteça o que? A desagregação, a separação, a quebra, a flacidez dos materiais. Por isso que o núcleo, juntamente com a crosta terrestre, são as únicas estruturas do planeta que encontram-se no quê? Encontram-se no estado sólido. No estado sólido. O restante tudo está no estado líquido, pastoso, gelatinoso, condensado. Do jeito que acha melhor, aquela substância condensada, aquela substância meio cremosa, sabe? Mas o núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, juntamente com a crosta terrestre, são as únicas que se mantêm no estado quê? No estado sólido. No estado sólido. Beleza? Tranquilo? Cuidado para você não confundir núcleo. Escrever, só o núcleo está errado. Núcleo interno, porque o núcleo externo da Terra está nesse estado condensado também, nesse estado gelatinoso, nesse estado flácido, materiais desagregados, quebrados, aquele material todo flácido mesmo. Mas o núcleo interno da Terra está no estado sólido. Então, se perguntar assim, quais são as estruturas da Terra que se encontram no estado sólido? Você falar são núcleo e crosta, está errado. É núcleo interno. Fica esperto com essa palavrinha. Núcleo interno. O externo, ele segue aquela lógica de quanto maior a profundidade, maior a temperatura, consequentemente, mais quebrado, mais solto, mais desagregado os materiais se encontram. No estado mais pastoso. Beleza? Então, eu vou até a 15 só, nessa parte da revisão. Já está dando quase mais de 30 minutos de aula. Tem dúvidas com relação a esses exercícios que eu corrigi? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo.
Igual eu falei pra vocês, tem tudo no livro de vocês, tem tudo no caderno. Eu comentei isso aí com vocês nas aulas. Comentei com vocês nas aulas. Deixa eu ver se eu acho aqui um videozinho que eu mostro pra vocês. Rapidinho, espera aí. Só um momento. Achei aqui. Presta atenção no videozinho. A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende o que aconteceu. Depois eu te explico melhor, Kim. Agora descansa que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia à noite? Ainda tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. A gente chama de dia. O tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite. Período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu Sol, mas por que isso acontece? A Terra se modifica. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Dica. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra, porque também está se movendo junto com ela, e na mesma velocidade. Já reparou na velocidade de carga? Parece que a paisagem está em movimento e você está parado. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando por uma Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural e tem tudinho. Quase. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno. A translação. Essa voltona dura um ano inteiro. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns, cara!
Aí, desde pra vocês verem de uma forma animada, animação, explicando o movimento de rotação, o movimento de translação e o movimento aparente da Terra, o movimento aparente do Sol, o movimento aparente do Sol. Interessante saber, tipo, a mãe dela, quando ela fala, comecei a explicação que dá para criança, por que que tem dia de noite? Ah, que o Sol cansa, então ele vai embora, depois ele aparece de novo. Só que é igual o Sol falou, igual a figura do Sol. Quando é dia numa parte do planeta, é noite na outra. Quando é dia numa parte, é noite na outra. Quando é noite numa parte, é dia na outra, no outro. Então, assim, o Sol é fundamental nessa perspectiva, porque o nosso tempo ele é contado a partir da relação da Terra em relação ao seu, contado a partir da interação das atividades da Terra em relação ao Sol. Seja o movimento de rotação, quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, levando em consideração também a luminosidade de dias em algumas partes do planeta e noite na outra, e o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do eixo solar, o movimento em formato de elipse, fundamental para nossas estações do ano. Teve no começo aí, quando o Sol sai de uma parte e vai para outra, ele mostrou muito bem o movimento aparente que ele faz. Sol nascendo sempre ao lado leste, ali não no leste exato, mas no rumo do leste, e se pondo onde? No lado oeste do planeta. O pessoal fala assim, por que eu não percebo o movimento de rotação? É porque justamente, igual a figura explicou, a gente se move junto com o planeta. O movimento de rotação, a velocidade é muito grande. Se eu não me engano, acho que é superior a 1.000 km. Vou pesquisar e falar para vocês, mas o movimento de rotação ele é muito rápido. Então, a gente se movimenta junto com o planeta e dá aquela sensação, assim, que você não, a gente não tem aquela sensação de perceber que está rodando, mas a gente roda juntamente com o planeta. E fundamental também nessa perspectiva, nossa contagem, nosso tempo, nossa cronologia com relação a dias e nossa organização com relação a quê? A anos e anos bissextos também. Tranquilo? Vou soltar aqui, pessoal. Depois eu gravo outro vídeo completando a revisão com vocês. Beleza? Dúvidas, vocês me perguntam. Dá uma reolhada no caderno, reolhada no livro, dá uma estudada aí. Semana que vem a gente vai fazer a prova já. Tranquilo? Qualquer coisa me chama. Vou gravar outro vídeo posteriormente comentando das questões da revisão da 15 para frente. Até.